escolar? Se não é um tabu, também não se pode dizer que o ensino profissionalizante no Brasil é algo corriqueiro, natural, de sucesso. Pelo contrário, o ensino profissionalizante no país é uma realidade, mas para poucos, e ainda cercado de muitas dificuldades para a sua ampliação. O lugar da educação profissional, nesse momento que vem aí de pandemia e pós-pandemia, né, de reinserção de trabalhadores e de jovens, ele é vital. A questão da educação profissional tecnológica tem que ser uma questão de Estado, não é de governo. De cada 8 indivíduos a que o Senai tem que capacitar, 1 é para o primeiro emprego. 7, eles precisam se requalificar, senão vão perder o emprego. O maior desafio da educação brasileira hoje é exatamente a educação profissional do ensino médio. O debate aconteceu na Comissão Senado do Futuro, os rumos da educação profissional e por que ela não deslancha. Vamos começar explicando essa modalidade de ensino. A educação profissional aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, em 1996. Em 2008, nova nomenclatura, agora Educação Profissional e Tecnológica. É um modelo de aprendizagem de olho no mercado de trabalho, desenvolvendo competências e habilidades técnicas. Os cursos de educação profissional e tecnológica previstos na LDB são de qualificação profissional, de nível médio, de graduação e de pós-graduação. A gente fica assim, de certa forma, revoltado, porque a gente acompanha no dia a dia e não vê concretamente nada acontecer na educação profissional, nas escolas públicas, que é o maior desafio. Não adianta a gente oferecer alguns cursos esporádicos, tem que ter um programa definitivo. A grande questão é por que a educação profissional tecnológica ela é central na equação do desenvolvimento. Isso é pouco relevado pelos gestores públicos, pelos gestores do Estado. O conhecimento é a matéria-prima do mundo que nós vivemos. E dentro dele está a formação técnica e profissional, obviamente. Quem não entender essa premissa está fora do século XXI. Ao longo do programa, vamos apresentar alguns números do ensino profissionalizante. Começamos pelas matrículas. Em 2019, mais de 468 mil alunos matriculados na qualificação profissional, quase 1.900.000 na educação de nível médio, 1.200.000 na graduação e pouco mais de 58 mil matrículas em cursos de educação profissional na pós-graduação. Temos aí 1,9 milhão de matriculados na educação técnica, 1,2 na tecnológica, graduação tecnológica, e aí 58 mil na pós-graduação. O que a gente observa, então, é que nós temos aí mais de 3 milhões de pessoas envolvidas na educação profissional. Nós não temos 9% da população de estudantes que têm acesso à formação técnica. E esta formação técnica, na sua maioria precária ainda, é desastroso dentro desse contexto, desse cenário que nós nos encontramos. Além do que, a educação técnica profissional é certamente o maior dispositivo e estratégia de inclusão social de forma sustentável do jovem, do cidadão no mundo contemporâneo. Gente, 9% é muito pouco. Os nossos jovens estão desiludidos, sem esperança, sem perspectiva. Então, vamos ver se a gente consegue sensibilizar, né, os nossos políticos, como você disse, que são escolhidos pela população, né, para a gente realmente priorizar uma proposta de Estado. Ensino médio, superior, emprego. Pois é, esse é um mundo idealizado, mas o primeiro emprego está longe de ser uma conquista programada. A gente fica angustiado aqui também com o número de jovens, né, que estão fora do mercado e que
não têm a qualificação, inclusive, para entrar em qualquer área, né, exatamente por falta de oportunidades. O projeto civilizatório brasileiro vai ser a compensação por bolsas para quem está excluído, ou vai ser a inclusão social através da educação e, em particular, da educação profissional e tecnológica? Essa é uma opção civilizatória, uma opção política. O projeto de país, de nação, depende desta opção. E nós estamos numa encruzilhada e ainda com posição tardia sobre isso. De cada 8 indivíduos a que o Senai tem que capacitar, 1 é para o primeiro emprego. 7 que estão trabalhando, eles precisam se requalificar, senão vão perder o emprego por desatualização tecnológica, o pior dos mundos. Ou seja, a pessoa já tem um atitudinal, senador, porque já trabalha na indústria, mas se ele não for requalificado, se ele não aprender automação, se ele não se capacitar nos novos módulos da indústria 4.0, ele vai perder o emprego e o sustento da sua família. Ouvimos aí, indústria 4.0. Outro desafio, ser jovem e preparado em um planeta em constante transformação. Habilidades exigidas para o novo mercado. No caso da indústria, a quarta revolução incorpora um amplo sistema de tecnologias avançadas, alterando a forma de produzir e a gestão dos negócios. Entre as tecnologias dessa nova indústria estão a inteligência artificial, a robótica, a computação em nuvens e a internet das coisas. Todas, cada vez mais, fazendo parte do cotidiano do trabalhador brasileiro. As grandes oportunidades hoje são para os profissionais do direito, não para a ciência e para a tecnologia, né? Então, quem manda no Brasil não é o conhecimento, é o formalismo, é o burocratismo. A educação profissional tecnológica não pode ser escrava deste tipo de mentalidade que não vai dar certo. Não pode ser a cultura do não pode. É ao contrário. A lei tem que se adaptar à necessidade de um modelo que responda aos desafios da flexibilidade, que daqui para frente o mundo do trabalho industrial e o mundo dos serviços em geral vai nos exigir como sociedade e como civilização. Aproveitando, Marilson, a questão do FIES, a questão do ProUni, nós temos que direcionar isso. Não adianta ficar dando bolsa e financiamento da educação para advogados e administradores. Se está faltando engenheiro, se falta médico, se falta professor de matemática, de português. Então, essas coisas precisam ser atualizadas. Pesquisas, há muito demonstram que os jovens esperam que essa escola de ensino médio os prepare para o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, para a continuidade de estudos. O façam com propostas de formação que tenham flexibilidade, que eles sejam autônomos, que eles possam fazer escolhas nessa trajetória de informação. E que também tenha como presença, não só no sentido da tecnologia, como ferramenta de aprendizagem, mas também como objeto de aprendizagem, como parte da sua formação. Nós não teremos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 200 milhões de habitantes, sem pensar uma agenda voltada para a moderna manufatura, para as atividades econômicas de maior valor agregado e, por isso, todo o seu comprometimento com a agenda de ciência, tecnologia e inovação e também a da formação profissional que vai assegurar a cidadania para os jovens brasileiros na construção do Brasil do futuro. Agora, o tema esquenta. Educação profissional, dentro ou fora das escolas regulares? É uma escola que precisa, portanto, ser mais aberta, estar em diálogo com o setor produtivo, precisa ter vários instrumentos de parceria estabelecidos. Então, é uma outra composição que se requer aí para que a gente possa, de fato, atender e efetivar a esses princípios, e, portanto, a oportunidade da reforma do ensino médio na perspectiva de uma formação no itinerário da formação técnico-profissional de qualidade. Quem tem que definir as prioridades na formulação do que tem que ser ensinado, o que e por quê, é o setor produtivo. Não podem ser as instituições de ensino. As instituições de ensino, muitas vezes, nós sabemos disso, nós somos dentro delas, nós somos muitas vezes corporativos. As redes, com todo respeito, elas são muito importantes, elas são muito boas,
mas, digamos assim, elas não têm a vocação natural para a educação profissional. Governos não sabem fazer educação profissional, porque é um ethos diferente, é uma lógica diferente. Mesmo onde há um regramento público forte para sistemas de educação profissional no mundo, a governança é diferente. Nós já temos hoje 8.800 professores fazendo formação em docência da educação profissional e tecnológica e alguns gestores para entender a educação profissional e tecnológica, porque esse é um outro elemento, né? Ainda é pequeno o número de pessoas que dominam, que têm o conhecimento do que é educação profissional e tecnológica, né? De quais são as suas especificidades, quais são as necessidades e as demandas que ela trazem, né? Como, por exemplo, esse alinhamento com o setor produtivo. Então, como vimos, dentro ou fora das escolas tradicionais, o ensino profissional tem que contar com parcerias. O levantamento que fizemos em 2019 junto às redes estaduais aponta aí um forte interesse, né, em termos de avançar no itinerário da formação técnica e profissional, né, com matrículas disponibilizadas para esse nível. Já naquele momento, né, as redes estaduais, né, 42% já pensavam em fazê-lo em parceria, né? A gente que conhece a educação profissional sabe das suas especificidades, é uma escola diferente de uma escola de formação geral, né? Ela requer, né, outros elementos, né? Ela tem outras especificidades, a parceria em muito tem de ajudar. Quem tem que ensinar educação profissional, que não é formação acadêmica, é formação técnica essencialmente, né? Tem que ser os profissionais capacitados, teórica e praticamente, para repassar o conhecimento exigido em cada campo e matéria da formação que se pretende. E muitas vezes esses profissionais não estão nas instituições de ensino, estão nas próprias empresas. E eles têm que ser buscados para ensinar. Não pode ser um mercado de trabalho restrito aos interesses corporativos das instituições de ensino. E a lei mudou. Vem aí o novo ensino médio. E o que isso significa para o ensino profissionalizante? Com mudanças na LDB em 2017, a formação técnica e profissional passou a ser parte do currículo do ensino médio. São chamados itinerários formativos, assim como a matemática. Em julho, portaria do governo federal instituiu o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio, começando pela primeira série em 2022, segunda série em 2023 e fechando a implantação em 2024. Nós estamos demorando para implementar a reforma do ensino médio. Ela poderia já ter se iniciado em 2018. Alguns governos estaduais estão demorando a implementação desse processo, ainda fazendo com uma curva pequena de oferta. E já que falamos de lei, vamos mostrar a preocupação dos especialistas com o que eles chamam de falta de continuidade das políticas públicas. A questão da educação profissional tecnológica tem que ser uma questão de Estado, não é de governo. A educação profissional não pode ser uma opção de um governo do PT, do PSDB, do PSL, do PMDB, tem que ser de todos. E aquilo que foi herdado não pode ser extinto, tem que ser aperfeiçoado em cima da experiência feita, dos erros, dos equívocos, dos acertos, potencializar os acertos, eliminar os erros. Essa comissão que tenho o privilégio de presidir aqui tem esse objetivo, criar políticas públicas de Estado, não é? E não de governo, porque eu que acompanho já há algum tempo, cada governo que entra faz questão de acabar com tudo que está funcionando e começar tudo de novo. Quando não, apagam tudo, deletam tudo, né? É uma coisa impressionante. Aqui, política e educação. Um recado. É a política que explica o subdesenvolvimento do Brasil. Não é a carência dos recursos naturais. Todos os países na modernidade e na nossa contemporaneidade que se consolidaram como nações socioeconomicamente soberanas foram aqueles que investiram em conhecimento. E, obviamente, conhecimento é educação na base e educação profissional e tecnológica.
Eu acho que a política ela justifica, como ele falou, o nosso subdesenvolvimento, mas essa é uma relação interdependente. O nosso subdesenvolvimento também justifica a política. Então, nós temos a realidade brasileira, a nossa história, nós somos um país de desenvolvimento capitalista tardio, de industrialização retardatária, nós sabemos a nossa história, mas nós não podemos nos acomodar frente a ela. E nas audiências públicas tem um espaço para o internauta. A Valdite Nascimento, aqui da Bahia, terra lá do Luquezzi. É necessária a criação de cursos técnicos para todas as faixas etárias. O mercado de trabalho dificulta a contratação após os 40 anos de idade. É importante a gente lembrar que no Brasil de hoje nós temos 78 milhões de brasileiros adultos, ou seja, acima de 19 anos, que não têm o ensino médio e que vão precisar de uma educação técnica profissional, ou seja, nós temos um duplo desafio, senador. Nós temos o desafio daquelas gerações que o sistema educacional não atendeu às suas realidades quando eles foram estudantes e os que estão hoje no fluxo normal. E o debate sobre educação nunca é completo se não se falar sobre recursos financeiros. Então, vamos ao orçamento. Que o MEC possa encaminhar aqui para o Congresso uma política concreta, porque se eu for relator, independente de ser relator ou não, que a gente possa discutir um pouco mais isso aqui, porque principalmente fazendo audiência na Comissão Mista do Orçamento, para as pessoas entenderem definitivamente o que está acontecendo no Brasil, porque parece que o orçamento já vem do Executivo. Então, o ideal é que de lá, do Executivo, já viesse um orçamento compatível para contemplar a educação profissional. Sem dúvida nenhuma, essa discussão sobre o valor da educação profissional, o lugar da educação profissional no desenvolvimento do país, especialmente nesse momento que vem aí de pandemia e pós-pandemia, de reinserção dos trabalhadores e de jovens, ele é vital. Financiamento nesse ponto também, ele é extremamente importante, Então, a gente precisa olhar para a questão do financiamento. Já o representante do Senai colocou o órgão à disposição. Já são milhares de treinamentos na educação profissional. Na iniciação profissional, a pós-graduação tecnológica, já são 81 milhões de trabalhadores formados desde a criação do Senai, em 1942. Presente em 2.800 municípios, conta hoje com 2 milhões e 200 mil matrículas em educação profissional. Entre professores, pesquisadores e colaboradores, o Senai emprega 24 mil pessoas. Nós do Senai desenvolvemos todo um pacote baseado em material didático interativo, com chatbot, com tecnologias responsivas, com todo o processo de simuladores e também com realidade mista, realidade aumentada, o que assegura as mais modernas tecnologias de aprendizado associado a esse processo. A missão do Senai é atender a indústria. Só que durante 80 anos, o Senai é uma das instituições que melhor sabe fazer educação profissional no mundo. E isso é reconhecido por diversas organizações e empresas, inclusive as empresas brasileiras. O desafio das redes estaduais, que detêm 87% da matrícula, é a grande questão. O representante do Pará também falou da experiência do Estado na educação profissional. Lá é lei. Nós criamos o programa Pará Profissional, que é uma lei estadual. Portanto, não é um programa de governo, é um programa de Estado. Pará Profissional. O Estado não tem que ser o executor de nada necessariamente. Claro, a educação, em geral, básica, tal, é um dever do Estado até constitucionalmente. Mas a educação profissional tecnológica, o Estado não pode pretender ser ele o ator principal da sua execução, porque isso inviabilizaria a solução a curtíssimo prazo daquilo que nós necessitamos. Agora, quem dizia qual era a educação que era feita lá no interior do Pará, eram lá os agricultores, os fazendeiros, ou era a fábrica de álcool que precisava formar técnicos em produção de álcool que não existia no Pará, fomos buscar em Minas Gerais, não interessa.
qual é o conhecimento que precisa e qual é o formador competente e onde ele está. Vai buscar onde ele estiver. Se estiver na China, atrás da China, não importa. A expectativa maior é quanto ao papel do governo federal. Houve cobrança e teve resposta. Qual é concretamente os programas para a implementação da educação técnica nas escolas públicas? Porque se o governo não tem condição de tocar, vamos terceirizar, vamos passar para o sistema S, para as escolas particulares, para as universidades particulares, mas os nossos jovens não podem ficar como estão, não é, totalmente fora, sem perspectiva, sem esperança. São mais de 85% das matrículas do ensino médio que estão nas redes públicas estaduais e também estão com eles aproximadamente 50% a 60% das matrículas de cursos técnicos. Então, realmente, esse diálogo com os estados, ele é fundamental, né, estabelecendo aí esse regime de colaboração. E é nessa perspectiva que as nossas ações vêm sendo desenhadas. Nós temos hoje 1,9 milhão de matrículas no cursos técnicos e a meta do PNE é alcançar 4,8 milhões. Então, nós temos aí que um aumento de 2,9 milhões. Pensando num custo médio que não é alto, mas razoável, né? Vamos colocar aí de 3 milhões, nós estamos falando de 7 bilhões que a gente precisa a mais na educação profissional. A formação desses profissionais, a disponibilização de quais são esses currículos, de como formar esses alunos, né? Que tenham esse diálogo, né? Que atendam a essas competências profissionais, né, que eles possam, inclusive, os professores terem domínio dessas competências, né, é outra linha de atuação do Ministério, né, essa questão do currículo, da formação. Agora, algumas das propostas do governo trazidas à audiência pública. Entre as metas para a educação profissional e tecnológica está o aumento das matrículas em 80% até 2023, das atuais 1.900.000 para 3.400.000. A meta 11 do PNE é de 4.800.000 matrículas até 2024. Ao mesmo tempo, aí tem também, né, o eixo de docentes, né, com formação, inclusive, para orientar os alunos na opção que eles vão precisar fazer em relação ao itinerário aí da educação profissional e tecnológica, curso de mentoria, um curso de formação e uso de tecnologias específicas para a educação profissional e tecnológica, inclusive aí parceria com o Senai. Romper tradições, uma agenda para a educação, mais oportunidades no mercado de trabalho. É um ensino profissionalizante, pedindo passagem. Nós precisamos, como várias sociedades fizeram, pegar o elevador do emparelhamento com as sociedades mais desenvolvidas. E é inescapável, para se fazer isso, nós pensarmos numa agenda de educação que dialogue com o projeto de país. O estado que tem o maior índice de matrícula de educação profissional é São Paulo, ainda metade do que está no Plano Nacional de Educação, e não tem que atender só o fluxo, tem que atender também as necessidades de requalificação, mas com 22% das matrículas. O segundo tem menos da metade disso, 10,5%, que é Minas Gerais, e depois o Paraná com 7%. Mas a maior parte das redes estaduais, os índices são muito baixos, o que coloca, senador, como fundamental o Senado da República, espero que você lidere essa agenda no Senado, colocar isso como uma agenda de política de Estado, porque a educação é algo geracional, não pode pertencer a uma lógica de governos, tem que ser uma visão de longo prazo. Eu acho que o maior desafio da educação brasileira hoje é exatamente a educação profissional do ensino médio. Então, né, vamos preparar para isso, independente de ser relator ou não, a gente vai brigar muito por isso, porque eu acho que isso é prioridade para o Brasil hoje. Não tem... E botar empreendedorismo nesses meninos do ensino fundamental, as pessoas precisam entender o que é isso, né? Porque no Brasil parece que é crime você empreender, ser empresário, né? Fica difícil isso. Os Estados Unidos, com a emergência da Revolução Industrial, percebendo o futuro do mundo, investiram em educação técnica e tecnológica, profissionalizante e em faculdades e universidades, sobretudo tecnológicas. O Brasil não. O Brasil ficou com uma formação de elite restrita,
meramente formalista e investiu em quê? Em cursos de direito, um ou outro de medicina. E qual foi o resultado disso? Os Estados Unidos lideraram a revolução científico-tecnológica do século XXI e nós lideramos a revolução burocrática formal que é responsável pelo nosso atraso e pela nossa cultura. É isso. Regular, profissional, sempre educação. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo Em Discussão.